E a peça Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, estreia hoje no Teatro Arthur Azevedo. E ao meu lado, as duas grandes estrelas desse espetáculo, que vai até este domingo no Teatro Arthur Azevedo, o Del Garcês e a Nívia Ellen. Vamos conversar um pouquinho sobre esse trabalho, que é bastante emocionante. Eu estava até conversando ali com a produção, a sua produção ali nos bastidores, e ele falou que é bem forte. Então, seja bem-vindo a São Luís. Muito obrigado. Muito obrigado. E então, o que o público deve esperar desse espetáculo? Realmente é muito forte essa história? É muito forte porque se trata de um herói, de um homem que foi durante tanto tempo no Brasil, na nossa historiografia, na historiografia brasileira, apagado, omitido. Uma pessoa da importância dele jamais deveria ter sido apagado. Especialmente também porque a história de Luiz Gama é uma história exemplar. Ele foi um homem que viveu no século retrasado, foi o maior o maior advogado dos escravos do Brasil, lutou pela liberdade, pela justiça, numa época, num tempo adverso, onde o negro era tratado como objeto. Então, o Luiz Gama é um exemplo, é um herói exemplar para todos nós. E ela é muito impactante porque exatamente trata disso e porque esse herói brasileiro as pessoas não conheciam. E a partir de 2015 para cá, com a reparação que a OAB fez, nomeando oficialmente o Luiz Gama como advogado, e também por conta desse nosso trabalho, nós trazemos à luz, tem vindo à luz toda a importância e a contribuição de Luiz Gama para o Brasil. Conversar um pouquinho com a Nívia Ellen, que também ela faz 7 personagens. O número aumentou, antes eram 4, não é, Nívia? Agora aumentou o número. Seja bem-vinda a São Luís. Me conta um pouquinho como é que é fazer esse trabalho, contando essa história tão impactante. Olha, realmente é muito forte e muito emocionante para a gente, porque a gente traz à luz um problema que, infelizmente, ainda não acabou no nosso país, que é a desigualdade racial, né? A desigualdade na nossa sociedade, de forma geral. E a história de Luiz Gama é muito forte, né? Ele nasceu livre e foi vendido como escravo pelo próprio pai, quando aos 10 anos de idade. Só aprende a ler aos 17 anos e depois disso aí se tornou o maior abolicionista do país. Hoje em dia, ano passado, ele foi incluído no livro dos Heróis da Pátria e considerado patrono da abolição da escravidão no Brasil. Então é uma história que toca muita gente, né? E a gente está muito feliz de poder trazer essa história aqui para o Maranhão. Bom, começa hoje, né, a estreia hoje. Sábado e domingo, são 3 dias para o público aproveitar. Então, deixem um recado para o público, façam o convite para os espectadores de São Luís para não perderem essa oportunidade de viver essa história tão importante, começando pela Nívia. A gente queria convidar todos os maranhenses, todas as pessoas que estão aqui em São Luís nesse final de semana para assistir hoje e amanhã às 20 horas no Teatro Arthur Azevedo e domingo às 19 horas, Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. É emocionante, é uma aula de história e você não pode perder. Não pode mesmo, né, Del? É isso mesmo. Olha, gente, não percam a história deste herói exemplar brasileiro, patrono da abolição da escravidão negra no Brasil, pioneiro nessa luta pela liberdade, pela igualdade, pela justiça, numa época dificílima, numa época adversa, considerado somente advogado em 2015, é um verdadeiro exemplo de luta pela igualdade, pela liberdade e pelo direito a todas as pessoas. A gente se encontra lá. Reforçando, Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, sexta, sábado e domingo no Teatro Arthur Azevedo. Não percam. Muito obrigada pela entrevista. Eu já estou curiosa, quero estar lá na plateia, né? Já estou aqui ansiosa para ouvir a voz pela liberdade, né? Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigado a você. Muito obrigado mesmo. Adoramos a entrevista, né, Nívia? Adoramos. Muito obrigada. É a nossa convidada. Obrigada.